Fala galera do primeiro ano do sétimo moderno, eu, professor Wesley Farias, estamos começando mais uma aula de biologia. E o nosso tema de hoje é a própria biologia. Se vamos falar de biologia, vamos falar de ciência e vida. Roda a vinheta aí. Então pessoal, vamos trabalhar com ciência e a pergunta que vem logo é: o que é a ciência? Então, a ciência é um método rigoroso de investigação da natureza, cujo objetivo é fornecer explicações para os fenômenos naturais. Então, a ciência ela não é feita de qualquer forma, existe um método, um método bastante rigoroso. O objetivo final é esse, fornecer, nos dar essas explicações para os fenômenos da natureza. Outra coisa importante é entendermos a relação entre a humanidade e a ciência. Cabe aqui discutir a importância da ciência para a humanidade. Eu trouxe para vocês aqui esta frase de Louis Pasteur, que ele diz que os benefícios da ciência não são para os cientistas, e sim para a humanidade. Então, pessoal, o conhecimento científico do mundo, ele tem possibilitado a humanidade a compreender melhor as relações entre os seres vivos e o ambiente, fazendo uma conexão entre nós e o mundo que nos cerca. E vamos falar sobre a biologia, que é especificamente a ciência que estuda a vida, a ciência que estuda os seres vivos e as suas mais diversas relações entre si. Para que nós possamos entender melhor a biologia, é preciso conhecer um pouco da história da biologia. Aí surge uma questão, de que forma a biologia surgiu como ciência? Bem, então nós podemos dizer que até o século XVII os cientistas não tinham uma visão unificada dos seres vivos, e dos processos biológicos. Tanto é, pessoal, que naquela época eles dividiam as entidades da natureza em 3 grandes reinos: o animal, o vegetal e o mineral. E essa separação ela nos mostra que não se tinha uma ideia clara dos seres vivos e seus processos biológicos. Ao colocar nessa divisão plantas, animais, que são seres vivos, junto com minerais, que não são seres vivos, isto mostra claramente que não se tinha ainda uma visão unificada da vida. Mas é importante colocar que houve um grande avanço no conhecimento sobre a natureza ao longo do século XVIII, principalmente, e foi mostrado que animais e plantas eles se distinguem completamente dos minerais, E aí a coisa foi avançando. À medida que o conhecimento avançava, a biologia sim foi surgindo como ciência. E aqui agora eu coloco essa imagem que mostra para nós esses estudiosos, Primeiro aqui é Lamarck, segundo Treviranus
E o terceiro, aqui nós temos Oken. O que eles têm em comum? Eles utilizaram de forma aqui independente, mas quase que ao mesmo tempo, o termo biologia para designar a nova ciência que surgia, né? Uma ciência que surgia, que era a biologia, e com o mesmo objetivo, estudar os seres vivos. Ok? Quando surgiu a biologia como ciência? Bem, a biologia surgiu como ciência na virada do século XVIII para o XIX. Certo? Então, a partir do século XIX, a biologia ela já foi se tornando, ou se tornou, né, um campo de pesquisa reconhecido e independente dentro das ciências naturais. Ok? E como está a biologia atualmente, né, no século XXI? Então, atualmente, podemos dizer que no século XXI, a biologia ela tem ocupado um papel, né, um papel de destaque dentre as ciências, principalmente na busca de soluções para grandes desafios da humanidade, né? O principal deles, sem dúvida, é a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, pessoal, que é a capacidade de manter a harmonia entre a nossa espécie e outros seres e também os recursos do planeta, manter essa harmonia de forma a garantir a sobrevivência e o bem-estar das gerações futuras. Esse é o principal desafio aí da biologia no século XXI. Agora eu trago aqui para vocês os fundamentos do pensamento científico. Ou seja, vamos ver aqui as bases, né, de como é o pensamento científico. Então, essa ciência que nós acabamos de ver, que é um método rigoroso de investigação da natureza, ela segue alguns fundamentos, algum embasamento, né, do que pensa realmente os cientistas. Aí aqui nós trazemos algumas bases aqui. A primeira base é entender o que é um fato, né? Um fato é uma declaração, uma afirmação de algo que podemos perceber através de experimentos ou de observação, certo? Então, é isso. Fato é algo que está, né, ocorrendo, que nós podemos perceber através de experimentação ou observação. Então, nesse caso, nós podemos perceber através dos nossos sentidos ou com a ajuda de instrumentos como o microscópio. É um microscópio que nos ajuda a, no caso, observar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, ou até ir além do que a nossa vista alcança, né? Então, o fato é algo que pode ser observado ou de forma que usamos os nossos sentidos ou através de um instrumento que pode ser, por exemplo, o microscópio. Além do fato, os cientistas eles trabalham com hipóteses, né? Então, o método científico ele utiliza uma lógica, que é esse método de investigação, né? Ele utiliza uma lógica que é a mesma lógica que nós usamos no dia a dia. Primeiro nós observamos os fatos, né? Aquilo que pode ser observado, e
dali nós podemos descobrir como as coisas funcionam ou por que elas acontecem. Então, nesse caso, nós podemos dizer que a hipótese ela é uma forma de tentar encontrar uma explicação para um fato, né? Então, nós podemos dizer que é um palpite. À medida que nós observamos os fatos, nós criamos as hipóteses, né, para explicar esse fato. Então, essa hipótese, ela, entre aspas, é um palpite. Eu posso criar várias hipóteses, mas eu tenho que entender que a hipótese ela é passiva de ser testada. Ela precisa ser testada para ver a sua validade. Então, elas são apenas hipóteses e elas precisam ser confirmadas, né, para ter validade. E aqui nós temos a teoria. Teoria científica, por sua vez, busca nos dar uma explicação lógica sobre o porquê das coisas acontecerem, né? Como acontece. Então, isso é feito através de uma metodologia muito bem embasada em fatos observáveis e experimentais. Então, muitas vezes nós confundimos a hipótese com a teoria. Às vezes a gente usa aquela expressão, isso não passa de uma teoria, né? Então, na verdade, a gente está usando de forma errada o termo, né? A gente fala, a teoria, ela já é uma explicação lógica de como as coisas acontecem, né? Então, nós podemos dizer aí que a teoria, ela já é uma ideia mais ampla, mais consolidada, mais embasada. Ela já foi testada. Enquanto que a hipótese, como nós vimos, é apenas um palpite, né, que nós temos sobre algo, sobre o fato. E aquilo precisa ainda ser confirmado. Então, quando a gente disse que isso não passa de uma teoria, dá uma ideia de que a gente está usando a teoria, mas na verdade queria dizer isso não passa de uma hipótese, né, que ainda não foi testada. A teoria já foi, a teoria é algo mais amplo, ok, pessoal? Então não vamos trocar mais esses conceitos. Pessoal, quero agradecer a vocês pela atenção. Caso tenham gostado do vídeo, deixa o like de vocês, deixa as dúvidas lá nos comentários e até a próxima aula.